Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Você sabia que os culpados desse carrossel de sensações e mudanças de humor repentinas que nós mulheres enfrentamos ao longo da vida e que variam entre sensibilidade demasiada, ansiedade e até depressão, são provocadas pelos hormônios? É que os hormônios dos homens e das mulheres influenciam diretamente no nosso crescimento, comportamento e bem-estar. Só que devido a essas alterações, as mulheres têm 3 vezes mais chances de desenvolver transtorno depressivo ou ansioso. E é claro que essas oscilações geram, além de tudo, preconceito, fortalecendo estigmas do tipo: a mulher é irritada demais, sensível demais, ela é problemática, ou aquelas frases bem difíceis como: cuidado, ela está com TPM. E o que fazer para não sofrer tanto? O primeiro passo eu sei, é buscar um especialista. E quanto mais cedo for esse cuidado, melhor para a gente. O Toda Mulher está no ar. E antes de começar a nossa conversa de hoje em respeito às pessoas com algum tipo de deficiência visual, vou me autodescrever. Eu sou Márcia Carvalho, estou sentada ao centro do vídeo. Eu tenho pele clara, estou loira, estou com um vestido vermelho. As convidadas do Toda Mulher de hoje são a psicoterapeuta clínica e autora do e-book Reacendendo o Fogo da Paixão, Evelyn Lindholm, e a ginecologista obstetra Andressa. Bem-vindo, sejam bem-vindas ao Toda Mulher. Obrigada. A gente está aqui falando sobre um assunto, né, que é um assunto que faz parte da vida das mulheres. Desde quando? Eu acho que esse assunto faz parte desde sempre, né? Me autodescrevendo, eu sou Evelyn Lindholm, sou uma mulher de pele branca, cabelo como tá curtinho aqui, né? Mas tenho os olhos verdes e estou aqui à esquerda do vídeo para todos os espectadores. E eu sou Andressa, bem-vindo, né? Como disse, sou ginecologista, obstetra, tenho pele clara, cabelo longo, estou entre essas duas mulheres maravilhosas. Pois é, gente, você falou que desde sempre, dizem que mulher é sexo frágil, mas eu acho que a mulher é muito pelo contrário, não é? Como diz a música, na verdade, a gente enfrenta tanta coisa desde sempre e o nosso corpo, ele é impactado pelos hormônios desde aquele momento em que a criança está passando pela puberdade. E aí, como especialista médica, qual é a idade mais ou menos que isso começa a acontecer, Andressa? Na realidade, quando a menina começa a entrar na puberdade, que ela vai experimentar o aparecimento de pelos das mamas e a primeira menstruação, que é a menarca, já é marcada por uma série de oscilações hormonais durante o mês. E desde a adolescência, né, a menina, ela não entende o que está acontecendo, ela tem uma dificuldade de entender todas essas mudanças hormonais e corporais que acontecem nela. E essa dificuldade de compreensão, ela perdura por toda a vida, por conta de todas essas oscilações hormonais que a mulher experimenta na primeira menstruação, na gestação, durante toda a idade reprodutiva e piora principalmente na menopausa. E esses impactos emocionais, eles também, nesse momento que a menstruação vem pela primeira vez, eles também atingem as crianças? Você costuma, né, atender casos assim também? Que tipo de sinais são muito frequentes, assim, você verifica no seu tratamento? O que a gente tem que ver como muito importante é a orientação. Nós mulheres, por exemplo, que eu sou mãe, eu tenho uma filha de 5 anos, mas eu tenho um rapaz de 16 anos, que também passa por outras questões que não são as mesmas que as mulheres. Então faz parte do nosso papel como mulher, como mãe,
começar a educar. E começar a educar desde cedo, desde dando nome às partes íntimas, até os autocuidados e aquilo que vai acontecer. Não simplesmente deixar que a coisa aconteça e aí ter que lidar, às vezes, com situações vexatórias, complicadas, porque imagina só, uma menina na escola acabar passando pela sua primeira menarca no meio de uma sala de aula e ela não sabe o que é aquilo, nunca ouviu falar sobre aquilo ali, então para ela o processo seria mais difícil. E se antes mesmo disso acontecer, ela já tivesse recebido orientação, dentro da mochilinha dela já tivesse lá um protetor, então isso tudo já ajuda a lidar. Nós, como terapeutas, por exemplo, né, dentro da psicologia, a gente lida muito com adolescentes lidando com mudanças muito significativas, tanto corporais, quanto inclusive uma comparação muito grande, porque não há, geralmente, aí uma autoestima já muito bem formada, isso tudo está em processo de formação, e aí os hormônios vão bagunçar um pouquinho essa cabecinha, então precisa de muita orientação. Agora as reações dependem de cada corpo, cada pessoa, não é, manifesta um sintoma. O que é muito comum nessa fase? A gente está aqui falando de fases, a primeira fase, a primeira menarca, mas tem aquele momento da adolescência já passando para a fase adulta, que a mulher tem enxaqueca, que tem aquela cólica que é maior. Depende de pessoa para pessoa? Sim, os sintomas, né, os sinais e sintomas que essa oscilação hormonal causa na mulher realmente é bem individualizada e precisa também de um acompanhamento, um segmento e um tratamento personalizado. Tem pacientes que não sentem nada e tem paciente que vem o combo completo. Então, a gente, na consulta, a gente consegue identificar e principalmente orientar. Eu acredito que o principal fator que falta muitas vezes é a orientação e o conhecimento, né, de que há tratamento e que é preciso fazer um acompanhamento para justamente não ter o sofrimento que cada fase pode acarretar na mulher. Agora, esse tabu, ainda é um tabu falar sobre isso, né? Você sente que apesar da gente ter mais acesso à informação, do debate sobre essas orientações, eles ser mais amplos, estar mais disponível, mas ainda, vocês percebem que ainda existe um tabu no que diz respeito à vida sexual da mulher, à vida da mulher, a menina, nessa passagem que é tão importante? Com certeza existe, assim, eu sou sexóloga, né? Então, dentro do consultório, eu às vezes acabo atendendo uma demanda de pessoas que elas vêm com dúvidas que você até se surpreende com a dúvida, porque são dúvidas que tudo bem, seria realmente, eu nem acho, acredito que tu concordas comigo, nem acho que a gente deva procurar tudo na internet, né? Procurar especialista é a melhor coisa. No entanto, muitas pessoas não vêm apenas desinformadas, como vêm mal informadas, como absolutamente encharcadas de ideias que não tem absolutamente nada a ver nem com a fase, nem com a idade, nem com a sexualidade. Vem com verdades dentro de si que quando você vai perguntar, vem ali da avó, que veio da mãe, que da mãe passou para ela, e tudo passado como uma verdade absoluta. E essas verdades não são absolutas. A gente precisa lembrar que a ciência, tanto a medicina quanto a psicologia, elas vêm sempre se atualizando e sempre você vai ter informações novas, repertórios novos, aquilo que antes, de repente, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, até às vezes o ano passado, era uma verdade e às vezes ela deixa de ser. Então, procurar uma orientação especializada para lidar com aquilo que você está sentindo e vendo e se percebendo é extremamente importante. Agora tem um dado que a mulher parece a mulher ela tem mais chance de desenvolver, né? Esses transtornos, como eu falei, que atingem mesmo, a depressão, ela não é ocasionada, mas é uma consequência, né, dessa alteração hormonal. Por que a mulher, né, ela é tão suscetível a sofrer com esse tipo de
essa bomba hormonal, ela causa tanto, né, transtorno para uma mulher? Quando a gente fala de mulher, a gente fala de 3 hormônios principais, que é a progesterona, o estrogênio e a testosterona. Quando a mulher está na fase reprodutiva, esses hormônios vão ter picos, né, e oscilações. Então, a partir do momento que a mulher ovula, digamos assim, ela está no ápice, a autoestima está bem elevada, ela se sente tranquila com ela mesma, a libido sobe e ela está naquele momento para ovular. A partir do momento que não ocorre a fecundação, ela não engravida e ela está próximo de menstruar, tem toda aquela tensão pré-menstrual, aqueles sintomas clássicos de alterações de humor, de sono, irritabilidade, diminuição até da própria paciência, digamos assim, ela fica mais irritada, né? E quando ela chega na menopausa, esses hormônios, ele tem uma queda muito importante. Na verdade, num período que vem antes da menopausa, que é a última menstruação, tem a perimenopausa e o climatério. São palavras que quem está nessa fase já deve ter ouvido falar. E nessas fases há uma queda importante desses hormônios. Então, por exemplo, a progesterona é ela que causa o relaxamento. Então, se quando ela está em falta, por exemplo, a paciente ela vai ter mais insônia. Ela vai ter mais dificuldade de ter um sono efetivo, vai acordar mais vezes durante a noite. E isso acaba influenciando, por exemplo, no dia seguinte. A paciente não tem aquela capacidade cognitiva, acaba influenciando também na profissão dela. Então, acaba, como você falou, é estigmatizante. É como se a mulher ela chega na menopausa, ela chega nessa fase da vida, é como se ela não prestasse para nada. Mas não é nada disso, muito pelo contrário. A gente está vendo aí uma parte da vida que a gente está tendo, é como se fosse 1/3 da vida da mulher. A gente está tendo muita longevidade, estamos envelhecendo. Então, a mulher vai passar na menopausa 1/3 da vida e ela vai ficar sem ter tanta utilidade, digamos assim, jamais. Então, é preciso, sim, falar sobre o assunto, falar sobre reposição hormonal, falar da atividade física, dieta, controle, né, da sexualidade, da terapia mesmo. Então, tudo isso tem que ser conversado, orientado, para a paciente não passar com tanto sofrimento durante essa fase. Agora é difícil para a mulher, como eu disse, existe um tabu em torno disso. E aí, Evelyn, dá para você, quando chega lá no consultório, ainda tem aquela questão da cobrança, né? A mulher, às vezes, por conta essa bagunça hormonal, essa mudança hormonal, ela está com a baixa autoestima. Sim. E aí você mistura essa questão com aquela cobrança, né? A questão dos hormônios com aquela cobrança lá fora. Eu tô feia. Ou alguém que te cobra porque teu cabelo não tá mais legal, tão bonito. Como é que a gente consegue, né, para as mulheres que estão aí passando por essa fase, como é que você orienta seu paciente a lidar com isso? Qual a primeira coisa que tem que fazer? Em exemplos simples, a gente poderia falar, por exemplo, sobre a própria aparência e sobre a ideia sobre o envelhecimento, né? Nós, mulheres, somos muito cobradas em relação a essa questão do envelhecimento. E quando a gente pensa em menopausa, as mulheres imediatamente pensam em envelhecimento. Elas pensam em improdutividade e elas pensam imediatamente, eu não vou mais poder ter filhos, então aí eu já vou produzir determinados hormônios de forma diferente, o meu corpo vai mudar. Então são verdades que inclusive já não são mais tão verdade, né? Muita coisa mudou na ciência, como ela mesma disse, nós estamos envelhecendo mais, né? Ou não é que a gente esteja ficando mais velha, na verdade a gente está conseguindo hoje, mulheres com 40 já não tem mais aquela perspectiva que se tinha da mulher de 40, da cadeira de macarrão, sentada na porta de casa fazendo crochê. É um insulto, né? A mulher de 40 é aquela mulher que está lá fazendo a sua atividade física, está em alta produtividade de trabalho, está
resolvendo coisas, às vezes, hoje em dia, não só mais cuidando da casa, mas cuidando da casa também sendo provedora, ou sendo provedora unilateral, enfim. A mulher, ela já não é mais aquele único, exclusivo papel que se tinha antes. E isso também gera uma autocobrança maior. Tem um estudo muito interessante que fala que nós mulheres temos uma parte no cérebro que tem um espaço maior para a culpa. Olha que coisa! Nosso cérebro tem um espaço maior para um sentimento de culpa. Então, geralmente nos culpabilizamos ou por estar sendo só mães, ou só dona de casa, ou só trabalhando, ou não dando atenção para o esposo, ou dando atenção demais, ou fazendo mais pelos filhos do que fazendo pela carreira. Então, todo esse processo causa muito dano emocional. E se já estamos biologicamente com uma alteração hormonal, a gente vai ter um peso maior ainda para lidar, porque a gente vai ter que regular esses hormônios, que muito deles nem sempre precisa fazer uma reposição, mas atividade física é fundamental, sim, né? Porque a atividade física ela vai justamente tanto controlar, por exemplo, o cortisol, que é o hormônio do estresse, quanto vai regular alguns hormônios ali que estão se alterando no corpo da mulher, no corpo das pessoas como geral, mas como no corpo da mulher ali está acontecendo mais coisas, né? Então, na verdade, a gente vai ter assim uma sobrecarga, e essa sobrecarga ela pode refletir na autoestima, na percepção social, na percepção de qualidade de vida, no seu senso de utilidade, na sua própria disposição. Esses hormônios que a doutora estava falando agora há pouco, por exemplo, eles alteram até a disposição para a atividade física. Sim. Você fica com mais força ou menos, com mais disposição ou menos disposição. E a gente sabe o quanto que a atividade física é primordial, na verdade, a mudança no estilo de vida da mulher como um todo. Dieta adequada, uma dieta mais rica em fibras, porque hoje a gente sabe o quanto que a saúde intestinal influencia na saúde mental. Então, tudo vai caminhando junto. A gente não pode só dizer, toma esse hormônio e tchau. Não, a gente tem que fazer... Sim. A gente vai fazer assim. Então, a gente volta com esse assunto já, após o intervalo. Fique aí, a gente volta já com Toda Mulher e essa excelente conversa com a Evelyn Lindholm e com a Andressa. Bem-vindo. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais do Parlamento com Toda Mulher. Hoje eu converso com a psicoterapeuta clínica, autora do e-book Reacendendo o Fogo da Paixão, Evelyn Lindholm, e a médica, ginecologista e obstetra, Andressa. Bem-vindo, e a gente volta a falar sobre essa montanha-russa hormonal que as mulheres, né, precisam enfrentar ao longo da vida, e desde que elas menstruam pela primeira vez, e isso assim mexe muito, como eu disse no intervalo, no bloco anterior, com a autoestima. Eu queria saber de vocês que tipos de casos de pacientes que tipo de situações são mais comuns no consultório nessa fase da pré-menopausa, que é uma fase que atinge as mulheres a partir dos 40 anos, não é? Há mulheres que aos 35 já dão alguns sinais, eu acho que depende genético, como é que funciona? Isso. E que tipo de casos são mais comuns no consultório de impactos, né, na vida dessas mulheres? Quando a paciente começa a ter esses sintomas de menopausa antes dos 40 anos, já se configura como uma menopausa precoce. Essas pacientes a gente tem que ter um cuidado muito maior, porque é como se de uma hora para outra os ovários, que são os produtores desses hormônios femininos, fechassem as cortinas, desse tchau e começa a sentir esses sintomas todos de uma vez só. Mas falando dessa parte da perimenopausa, que é a partir dos 40 anos, os sintomas mais frequentes são oscilações de humor, irritabilidade, alterações no sono, perda de massa óssea e também os sintomas gênito-urinários, que são ressecamento vaginal,
atrofia e perda de libido. E algumas vezes também incontinência urinária. Então a paciente ela vem com esse boom de sintomas e de sinais que ela fica perdida sem saber o que fazer, e com essas mudanças corporais, com certeza influencia também no psicológico dela. Então a paciente começa a ter esses sofrimentos, né? Irritabilidade, alterações de sono, perda de autoestima, então ela não sabe muito bem como lidar. Esse é o cenário clássico da paciente que chega no consultório. E lá no teu consultório? Já lá na psicologia a gente já chega com mulheres com essa sensação de acabou tudo, né? Não tem mais o que fazer, eu já não sinto mais desejo, eu olho para mim, o meu corpo mudou, eu olho para mim, eu já não me sinto bem, como eu estou olhando para o meu corpo. Há uma dificuldade, às vezes, de reconhecimento corporal, porque assim, não é que o corpo, de repente, dos 39 para os 40, muda. Ela acordou, fez aniversário, acordou e ela é uma outra mulher. Não, mas esses hormônios dão justamente essa alteração de própria percepção. E às vezes a gente fica pensando, não, mas isso é uma coisa louca, né? Como que de repente isso tudo acontece? Nós somos formados pelos nossos hormônios. Se, por exemplo, ao vir para uma entrevista como essa, a gente estiver muito nervosa, muito tensa, o nível de cortisol estiver muito alto, a gente vai ter, por exemplo, ressecamento na garganta, que é uma coisa simples, mas é uma reação lá de um hormônio que foi lançado no nosso corpo em função de uma emoção. Então, se os hormônios alteram coisas no nosso corpo, eles também alteram a nossa percepção, alteram a forma como a gente se vê. E aí é que entra a importância da orientação, tanto, obviamente, de um especialista da área médica, sim, né, quanto também de alguém da área da saúde mental, porque ela vai precisar de, literalmente, uma ajuda multidisciplinar. Nós somos múltiplas, né? Nós não temos muitas funções, pensamentos, a gente tem uma série de sobrecargas, algumas são mães, outras não são, outras são donas de casa, outras não são, mas nós somos muito múltiplas e, sendo múltiplas, precisamos de múltiplas orientações. Então, cada sintoma, cada coisinha que você vai sentindo, você pode procurar uma pessoa especializada para te dar a orientação certa. Tem alguns profissionais que eles se completam, né? Você pode, por exemplo, pegar alguém da ginecologia, que tem uma especialidade dentro da ginecologia, e você já vai conseguir, com o ginecologista, trazer uma série de auxílios e orientações que, de repente, com vários profissionais você não pegaria, mas precisa dessa multiplicidade, é muito importante. E tem uma área na ginecologia que é a ginecologia endócrina. Eu sou uma ginecologista endócrina, é uma subespecialidade. Então, assim, a gente trata justamente as consequências dessas alterações hormonais e dessas oscilações que acontecem durante toda a vida da mulher e, mais especificamente, durante o mês, né? Enquanto a mulher menstrua, há a oscilação menstrual, a oscilação hormonal, a TPM, e é comprovado que mulheres que tiveram a síndrome disfórica menstrual, que é uma TPM exacerbada, e também mulheres que tiveram depressão pós-parto, elas têm uma maior tendência, uma maior chance de ter depressão, ansiedade e transtornos psiquiátricos na menopausa. Então, é uma paciente que tem que ser acompanhada por uma terapeuta a vida inteira. Até porque, para se preparar para a menopausa, eu digo para as minhas pacientes, 5, 10 anos antes, porque é a partir dali para não tomar de surpresa e já ir fazendo alterações na sua rotina, mudanças de estilo de vida e ajustando o sono, começando uma atividade física, uma dieta, para justamente cessar tabagismo, álcool, que também é muito importante. Então, tudo isso, juntamente com uma boa orientação ginecológica, a gente consegue que a mulher tenha uma qualidade de vida na menopausa. A gente sabe que a prevenção ela é essencial para essa qualidade de vida, mas prevenção é tudo que a nossa cultura acaba, né, deixando não fazendo para depois, apesar de campanhas e tudo, e assim, e a rede, né, de saúde, ela também não consegue atender todas as mulheres, né?
o que vocês estão de dicas no sentido de que quando procurar, é só quando o sintoma aparece, já que a palavra é prevenir, dá para ir lá no postinho, falar com o médico presente, né, para já dizer alguma coisa, doutor, quando é que eu preciso fazer uma reposição hormonal, quando é que é indicado de fato, é só a partir dos 40? Não, na verdade, quando os sintomas começam a aparecer, a paciente ela já tem que falar para o médico, porque muitas vezes ela acha que aquilo é normal. Sim, porque o correto é a paciente ir no ginecologista todo ano. E aí, a partir daí, a partir que o sintoma for aparecendo, ela vai nos informando e a gente vai conduzindo. Mas assim, se eu puder dar um aviso, uma dica para todas as mulheres que estão nos assistindo a partir de hoje, sem dúvida, é mudança de estilo de vida. Uma atividade física, como a gente conversou no primeiro bloco, libera endorfinas, diminui os níveis do estresse, do hormônio do estresse, que é o cortisol, melhora a qualidade do músculo, do osso, para preparar essa mulher quando ela entrar na menopausa. Dá pra fazer em casa, né? Com certeza, o YouTube, a internet está aí para mostrar, você consegue fazer em casa tranquilamente. E também outras mudanças no estilo de vida, cessar o tabagismo, diminuir o álcool, se alimentar de forma adequada. Então, se você começar a fazer isso a partir de hoje, você pode ter certeza que você vai ter uma menopausa mais tranquila. E lógico, indo no ginecologista para fazer todos os exames de prevenção para doenças, né, para cânceres e outras e doenças crônicas como hipertensão, obesidade e também, caso necessário, fazer a reposição hormonal. Até porque, se você tiver todos os sintomas da menopausa e não tiver condições para fazer a reposição hormonal, e eu não digo condições financeiras, não, eu digo condições físicas, porque a paciente, não é até uma palavra que meu professor da pós falava, não faz reposição hormonal quem quer, é quem pode, porque uma paciente que fuma, ela não pode fazer uma reposição hormonal da melhor maneira. Exatamente. Então, se é uma paciente que ela só quer lá chegar e tomar o remédio, não, você tem que fazer uma terapia, você tem que fazer uma atividade física, perder peso, que é importantíssimo. Então, realmente, é todo um tratamento multidisciplinar que a mulher precisa fazer para passar com mais tranquilidade nessa fase. Evelyn, e a libido, né? Você que tem um trabalho nessa área, depois da menopausa, a mulher consegue ter uma vida, né, sexual tranquila, tem que ter algum cuidado antes, porque a gente sabe que os hormônios mexem, como vocês já falaram, né, na libido da mulher. Passa aquela vontade, a vontade que tem, se você está triste de dormir, se você está ansioso, sei lá, tem gente que come, tem gente que depende de cada mulher. Mas e a libido, como é que fica? Dá para trabalhar? Dá para ter essa vida mais tranquila? Dá para trabalhar, mas a gente precisa lembrar de uma coisa. Às vezes não precisa chegar aos 40 para perder a libido, né? A libido ela tem muito a ver com como você se vê, como você vê a própria relação, o nível de intimidade que você tem consigo mesma. Porque a libido, ela é um estímulo. Ela é um hormônio? É. Ela é fundamentada por um hormônio? É, mas ela pode também ser estimulada. Nós mulheres temos uma ideia a respeito da libido e a respeito inclusive da própria sexualidade e de que ela deve acontecer única e exclusivamente quando deu o desejo, aí a gente vai lá e faz, né? Mas a gente pode se estimular. Como que a gente pode se estimular? Eu não estou falando nem apenas, única e exclusivamente do autotoque, não. Eu estou falando de ler conteúdos que são mais hot, mais eróticos, fazer uma autopercepção sobre si mesma. Às vezes, a gente pensa que libido tem a ver apenas com penetração, com sexo, mas não é. Sexualidade é a forma como a gente toca o nosso próprio corpo, sexualidade é carinho, sexualidade é a gente tomar um banho relaxante demorado, lavar o cabelo, sabe? E passar um tempo fazendo uma massagem em si mesma. Sexualidade é toque, é corpo, é pele, é uma série de coisas, mas falando especificamente sobre a sexualidade no que diz respeito ao contato físico aí entre parceiros. A gente pode trabalhar isso, mas isso vai depender de coisas antes disso, ou seja, intimidade,
diálogo, a possibilidade de você ter uma pessoa, um parceiro, um companheiro que já estava num processo também de conhecimento do teu corpo, porque muitas das vezes o ato sexual em si, ele acontece sem prazer, então você vai perder a libido mesmo antes que isso seja um reflexo do hormônio, isso vai ser um reflexo do próprio prazer que não estava sendo sentido. Então é necessário um processo sim de autoconhecimento, de intimidade, de autoavaliação. E aí assim, uma conversa com o ginecologista sobre a libido pode sim te dar justamente essa questão hormonal. Ah, como está o nível da tua testosterona? Está baixinho, está alto, a progesterona como é que está? Todos esses hormônios alteram a libido. Mas aí entra outras coisas. E se isso tudo estiver reguladinho? Bonitinho, tiver tudo na medida certa, aí você vai para a parte psicológica sim, porque aí você tem que investigar como está a relação, como você está se vendo. Às vezes as mudanças corporais que você está passando faz com que você se sinta menos segura, e com insegurança você não tem tesão. Com insegurança sobre o próprio corpo, a aparência, você não vai ter uma sensação de liberdade dentro desse lugar de intimidade. Que lindo! Exatamente, o autoconhecimento é muito importante. Qualquer mensagem que vocês deixam, então, né, para essas mulheres que vão assistir, que assistem o programa Toda Mulher, que tem esse intuito, né, de levar mensagens para que a gente tenha uma vida melhor, né, de autoestima, não autoestima mais elevada, de cuidado consigo, de respeito a si mesmo. Qual que é a mensagem de quem é especialista, que está lá no consultório orientando, bora lá, mulherada, vamos cuidar do corpo, fazer exame preventivo, bora fazer os exames para descobrir como é que tá nossas taxas hormonais. Com certeza. A mensagem que eu passo é que cuidem-se, né? A mulher, ela tem que se cuidar, ela tem que priorizar a saúde dela mesma e, principalmente, bons hábitos de vida. Cessar o tabagismo, diminuir o álcool, iniciar uma atividade física, uma dieta adequada e, principalmente, se sentir alguma coisa, não tenha medo, procure ajuda, pois existem várias possibilidades de tratamento para ajudar a mulher a passar por essa fase que é a menopausa, que tem uma série de sintomas que muitas vezes ela sente e nem sabe que é por conta da menopausa. Ela acha que é normal e assim, tem como ajudar, tem tratamento e são inúmeras possibilidades, nem sempre é só reposição hormonal. Então, procure uma ginecologista que te escute e que você se sinta à vontade de conversar a respeito. Exatamente. E teu conselho, Evelyn, qual que é para ela? Na verdade, é lembrar que nós mulheres, nós não somos múltiplas, então a gente precisa também nos levar mais a sério. Lembrar que toda emoção tem uma função. E quando ela não é respeitada, ela se transforma numa disfunção. E ela pode se transformar tanto numa disfunção emocional, funcional ali do dia a dia, quanto também física. Ou seja, a gente pode, não respeitando as nossas individualidades, necessidades e limites, a gente precisa sempre lembrar dos nossos limites pessoais e aí a gente procurar as pessoas apropriadas para dar suporte e não achar que procurar ajuda é fraqueza, procurar ajuda é força, procurar ajuda nos traz a possibilidade de uma melhor qualidade de vida, que é o que a gente quer, né? Quero agradecer a vocês pela presença, desejar sucesso na carreira de vocês, né? Dizer que estamos à disposição também, se vocês quiserem vir aqui falar sobre o trabalho de vocês e trazer mais dicas para as mulheres, né? Estamos de portas abertas, afinal de contas as mulheres precisam falar mais sobre si, sobre amor próprio, sobre limites e a gente está aqui para isso. Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises do programa em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até o nosso próximo encontro.